Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre a história e as regras básicas do handebol, ok? As origens do handebol. Assim como o futebol, o handebol passou por várias transformações até chegar à forma que tem atualmente. Trata-se de um esporte que apresenta características semelhantes a jogos muito antigos, realizados com bolas na mão. Vocês lembram que a gente comentou sobre o que antigamente o futebol ele tinha outro nome, ele era chamado de rugby, e ele também era jogado com as mãos e com os pés. Então ele tinha essa semelhança, o handebol de antigamente. A primeira versão do handebol surgiu em 1919 e foi criada com base em jogos semelhantes aos que eram praticados na Alemanha e no Uruguai. O responsável por modificar as regras desse jogo que resultaram no handebol de campo foi o alemão Karl Charles. Ele era professor de educação física e ele é considerado o fundador do handebol. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento, pelas novas regras do handebol. Voltando aqui ao texto. O handebol de campo era realizado em um gramado, com 11 jogadores para cada lado, que tinha como objetivo marcar o gol, passando a bola entre as balizas. Foi um esporte de apresentação nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Com o tempo, o handebol de campo foi cedendo espaço para outra versão, o handebol de salão, cujos times passaram a ser compostos de 6 jogadores de linha e um goleiro. Essa versão surgiu devido aos períodos de neve e frio intenso durante o inverno europeu, com condições climáticas que inviabilizavam as realizações dos jogos no campo. Aos poucos, o handebol de salão passou a ser o esporte dominante, até culminar com a completa extinção do handebol de campo. Nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, o handebol foi aceito definitivamente como esporte olímpico, em um primeiro momento apenas como uma modalidade masculina, e nos Jogos seguintes, em 1976, também com a modalidade feminina. O jogo Urânia, realizado pelos gregos, e o jogo handebol, era diferente o nome handebol. Ele se pronunciava, ele se escrevia diferente. Aí modificou também. Realizado pelos dinamarqueses, era um jogo praticado com bolas na mão, que apresentava estruturas semelhantes aos jogos de handebol. Porém, tinha algumas regras diferentes. No jogo, no jogo Urânia, não havia balizas e no jogo handball os jogadores podiam correr à vontade com a bola na mão. Agora que a gente falou sobre um pouco da origem do handebol, nós vamos falar sobre as regras básicas do handebol. Vamos lá? Uma das características básicas do handebol é o fato de ser jogado em equipe. Desse modo, os jogadores de um mesmo time contam com parceiros para alcançar o objetivo de vencer a equipe adversária. Por isso, ele é classificado como um esporte coletivo. Os jogadores de handebol têm como objetivo marcar mais gols do que a equipe adversária, chegando-se assim à vitória. O handebol, como qualquer esporte, apresenta um jogo de regras que orienta o jogo. Essas regras são definidas pela Federação Internacional do Handebol, que realiza os campeonatos mundiais e rege a participação dessa modalidade nos Jogos Olímpicos. A seguir, nós vamos ter as regras do handebol básicas. A partida tem 2 tempos, cada um com a duração de 30 minutos. Entre eles há um intervalo de 10 minutos. Os jogadores podem entrar na área do gol, desde que estejam sem a bola. Na linha de tiro livre, linha pontilhada, aquela linha pontilhada que tem na quadra, gente, são cobrados os tiros livres, decorrentes de faltas menores. A linha de 7 metros é usada para a cobrança das penalidades máximas. O tiro de lateral acontece quando a bola sai do jogo, ultrapassando a linha lateral. Ao realizá-lo, o jogador deve permanecer com os pés sobre essa linha. As equipes são compostas de 6 jogadores de quadra e um goleiro.
O goleiro não pode jogar na quadra a qualquer momento, desde que saia e entre na área do gol sem a bola. Dentro da área do gol, o goleiro pode tocar a bola com os pés e com as mãos. O único jogador do handebol que pode tocar. É permitido lançar, agarrar, parar ou golpear a bola usando mãos, braços, pés, troncos, coxas e joelhos. Segurar a bola durante 3 segundos no máximo, dá no máximo 3 passos com a bola. Depois disso não pode, você pega a falta. Gente, então essa foi a aula de hoje. Na próxima semana nós vamos falar sobre os fundamentos do handebol. Eu espero que vocês tenham entendido. Se caso você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? Um beijo, eu estou com saudade de vocês.